Olá pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo da Democracia Direta Já. Nesse vídeo nós vamos falar sobre economia e o processo eleitoral. Participe aí, defenda seu candidato, entre nesse debate, muito importante. Fiquem atentos para isso. Nós vamos procurar aqui numa linguagem simples mostrar para vocês o que realmente tem por trás da política. Aquilo que os jornais, as revistas e a televisão não mostram. Observe o seguinte, como que é simples. A economia, ela tem um equilíbrio macroeconômico. Nós vamos explicar aqui para vocês. Vocês imaginam que nessa linha aqui seja representado a renda do povo. E nessa outra linha vertical, a lucratividade das empresas. Fazer um país funcionar bem significa que o povo viva satisfeito e feliz com uma renda razoável e as empresas igualmente para poder investir e gerar tecnologia. Então vocês observem aqui no ponto zero. A renda seria zero, as vendas da empresa seriam zero e ninguém ganharia nada. A partir do momento que aumentou o salário do povo, vai aumentando, ele reflete aqui, lucratividade da empresa, ela vai aumentando. A renda está aqui, você aumentou mais, ele vai na vertical, reflete a lucratividade da empresa ali. Então a lucratividade máxima da empresa seria aqui. Esse seria o ponto de equilíbrio da economia. E a renda do trabalhador seria essa aqui. Vocês reparem que se aumentar mais a renda do trabalhador, a lucratividade da empresa, ela diminui até chegar no zero. Então não adianta o trabalhador ganhar tanto que a empresa não vai ter lucro, não vai poder gerar emprego, não vai poder investir em tecnologia e ampliação da sua capacidade de produzir. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, quem conseguiu esse equilíbrio no mundo? Foram países como Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, a Europa, os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? O que significa esse equilíbrio? Gente, um salário médio em torno de 17 mil reais em lugares onde a gente aluga uma casa e um apartamento de 2 quartos pelo mesmo preço que se aluga na capital de São Paulo. Você vai comprar um carro lá, é mais barato que aqui. Uma geladeira, uma televisão é mais barato que aqui. A comida é mais ou menos o mesmo preço. Vocês imaginem o tanto de dinheiro que sobra no bolso do trabalhador desses países para gastar no comércio, movimentar a indústria e gerar ainda mais emprego e renda. Esse é o ponto de equilíbrio que a gente não consegue atingir no Brasil. Agora nós vamos explicar para vocês por que isso acontece, qual que é a receita e quem está por trás disso. Olha só que legal, o pessoal aqui da ONG fez até uma continha para vocês. Imagina uma empresa aí, um grupo exportador qualquer. A gente é lógico que a gente vai fazer aqui em valores aqui a grosso modo, mas imagine aqui para apurar o resultado de uma empresa. Eles consideraram aqui o lucro bruto, seria a diferença entre as compras da empresa e as vendas. Seria o lucro que ela tem bruto, sem descontar outras coisas, menos o custo fixo e o salário. Aí você faz essa conta e acha o resultado da empresa. Então vamos considerar aqui que o resultado de uma empresa exportadora, que entre a parte comercial dela, ela lucrou 100 mil reais. Ela teve aí de custo fixo, aluguel, contador, essas coisas aí, telefone, 20 mil. E gastou com folha de pagamento, com salários, 50 mil. Você faz a conta, 30 mil
de resultado final. Agora vamos ver uma empresa que explora o mercado interno. Mesma coisa ali, ó. Você tem ali o resultado dela, vai ser igual, ó. Ela teve um lucro ali com as vendas de 100 mil, custo fixo de 20, gastou 50 de salário, teve os mesmos 30 mil de resultado. Isso a grosso modo, gente. É claro que tem diversos outros fatores nessa conta. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Agora a brincadeira qual que é? Vamos dobrar o salário? Vamos passar esse carinha aqui, ó, 50 mil, vamos passar ele para 100 mil para ver o que acontece? Então, tudo bem, fizeram uma lei lá, dobraram o salário no Brasil. É lógico que isso é uma coisa impossível de ser feita. A gente tem que procurar fazer ao longo do tempo para ir acertando a economia. Vamos ver como é que fica? Olha, se o salário dobrou, a empresa exportadora, nós vamos ver primeiro aqui o exportador. A empresa exportadora, ela não conseguiu aquela lucratividade de 100 mil. Por quê? Porque ela reduziu o preço, ou reduziu a margem de... O preço não dá para reduzir, ela tem que reduzir a margem de lucro. Entendeu? Porque as vendas dela são feitas lá fora. Ou diminuiu a venda, se ela manteve se ela repassou esse aumento aqui do salário para os preços, ela com certeza vai diminuir as vendas lá fora. Então, ela não teve mais 100 mil de lucratividade ali. Lucratividade pelas vendas. Vamos reduzir aí para 80 mil, estipular. Isso aí é a grosso modo. Ela mantém o custo fixo de 20, só que agora ela paga o dobro de salário. Você faz a conta, em vez de 30 mil de resultado, ela vai ter um prejuízo de 40 mil. Vocês estão entendendo como é que é? Isso é terrível para o exportador. Agora vamos ver a empresa do mercado interno. Olha lá. Vocês concordam comigo que se dobrar o salário no país, a empresa que explora o mercado interno vai dobrar suas vendas? Então aqui, em vez de 100, seria 200. Só que a gente colocou 250 por quê? Porque com o mercado aquecido, normalmente o empresário aumenta um pouquinho a margem dele, de lucro. Então, vamos representar isso aqui, essa lucratividade, por 250. Olha lá, ó, o custo fixo manteve o mesmo, 20 mil. O salário dobrou. Aí faz a continha de 30 mil por mês. Agora ele vai ter 130 mil de lucro. Gente, quem é que manda no Brasil? Obviamente que é o exportador. Agora, como esse cara consegue romper esse equilíbrio macroeconômico? É muito simples. A receita é tentadora. O exportador faz parte de um grupo altamente organizado, politizado, entendeu? E inserido na política brasileira. A receita deles para romper esse equilíbrio é a roubalheira. Vocês acham que o político não gosta disso? Vocês acham difícil convencer os políticos? Dizer, olha, roubem à vontade. Por que a roubalheira rompe o equilíbrio? Eu vou explicar para vocês. Porque se os cofres públicos não fossem assaltados, teria dinheiro para contratar mais enfermeiro, policial, médico, professor, fiscal, atendente público, um monte de gente que o governo precisa contratar para atender melhor a população. E não apenas isso, daria também, se não fosse assaltado os cofres públicos, para aumentar o salário mínimo, as aposentadorias e o salário dos funcionários públicos que já estão contratados. Vocês imaginem o exército de gente
o exército de consumidores que a gente teria para movimentar o nosso comércio e a nossa indústria. Entenderam? É muito simples. Para o exportador, quanto mais baixo o salário, mais ele lucra, porque ele economiza esse custo com salário, mas as vendas dele são feitas lá fora. Entendeu? Ele não precisa desse equilíbrio aqui, ó, que nem as empresas que atendem o mercado interno. Por quê? Ele vende lá fora. Lá fora o povo tem dinheiro. Enquanto aqui no Brasil, se tiver arroxo salarial, as empresas ficam sem ter para quem vender seus produtos. Essa é a grande jogada. Não tem o que dê mais lucro no mundo. Explorar um mercado sem o devido equilíbrio macroeconômico e exportar para onde tem dinheiro. Agora, nós vamos começar a passar para vocês notícias aí, informações sobre o processo eleitoral. O interessante, e acho que o mais importante, é não apenas saber o que está por trás da política, mas saber quem está por trás dos exportadores, quem que está defendendo a redução da renda do trabalhador. Dá uma olhada aí, ó. Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Né? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Muito bem. Pessoal, é terrível. Anota aí, reflita. Mas tem mais. Olha aí o Paulo Guedes, o guru econômico do Bolsonaro. Sócio de grupo ligado a esquema de doleiros. Todo mundo sabe, doleiro é aquele pessoal lá que lavava o dinheiro da Lava Jato. Vamos ver mais aqui, pessoal. Não acaba por aí. A gente tem que pesquisar a notícia na internet. Não adianta ficar vendo mensagem do WhatsApp sem ir no Google e ver se realmente aquela notícia é verdadeira. Porque site mentiroso não pode, eles tiram do ar. Olha ali, ó, último segundo. Ministério Público Federal investiga supostas fraudes cometidas por Paulo Guedes, revela o jornal. É o guru econômico do Bolsonaro. Eu não estou falando que ele é ladrão. Eu não estou falando que ele deve preso. Mas vocês reparem que os defensores, os eleitores do Bolsonaro, tratam com completo desprezo, com uma falta de respeito incrível. O Haddad, que não tem uma condenação. E os processos que ele tem é normal de todo mundo que ocupou um cargo executivo. Ele foi prefeito de uma capital e foi ministro do estado. Como é que ele não vai ter processo contra ele? Vocês precisam entender uma coisa. A política é muito traiçoeira. E a pesquisa é fundamental se a gente quiser ter uma independência em relação à mídia. Olha aqui o que a gente está falando para vocês sobre o domínio dos exportadores. Vocês sabiam que a Argentina se tornou um país desenvolvido? Mas a Argentina, ela não é dominada por exportadores. Vocês querem a prova disso? O que eu vou falar aqui, não tem como mostrar tudo no vídeo, senão fica muito extenso, mas vocês procurem no Google, tem que ter esse hábito. O sujeito falou um negócio, vai lá e procura no Google, digita lá, Argentina, imposto sobre exportação, vocês vão ver.
os argentinos cobram há muito tempo o imposto sobre exportação. E eles entraram em crise. Todo mundo entra em crise. A Europa estava em crise há pouco tempo atrás, os americanos também. Agora entrou os argentinos. Sabe qual a receita para eles? Sabe o que eles fizeram? Quase dobraram o imposto sobre exportação. Olha aí, ó. Isso aqui, ó, é a lista de países por desenvolvimento humano. Isso aqui é o ranking mundial de padrão de vida. O país mais desenvolvido do mundo, ó, há muito tempo, ó, em primeiro lugar, a Noruega. Vem seguida ali de Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, Islândia. Agora, observe aqui aonde está a Argentina. Ela está ali do lado de países como Portugal. Você tem aqui Hungria, Croácia e vem a Argentina. 47º melhor padrão de vida do mundo, porque não deixou os exportadores dominarem seu país. Isso é um fato, gente. Então agora nós vamos falar sobre o Bolsonaro. Os eleitores e defensores do Bolsonaro, eles tentam disfarçar. Eles falam, não, mas não teve ditadura, não, o Bolsonaro não apoia a ditadura, não sei o quê. Vocês vão ver nesse vídeo que ele está passando sobre um detector de mentira, como que ele apoia a ditadura. Ele nem disfarçar não disfarça, como os defensores dele. E vocês reparem o seguinte: por que a corrupção era muito maior na ditadura? O pessoal nomeava, o regime militar, né, nomeava gente que nem o Paulo Maluf para governador de estado. Vocês estão entendendo? Não era eleito pelo povo, era nomeado pelo regime. E a gente não podia nem olhar para o cara. Eles deitaram e rolaram. Vocês procurem tudo que eu estou falando aqui no Google, ou entre ali na nossa página ali que aparece aí em cima, que vocês vão ver os links de confirmação. O regime militar, ele acabou, ele deixou a inflação resultante do regime militar de cerca de 2.000% ao ano. É um absurdo, gente, isso aí. Por quê? O Malufão e a turma dele corria solto. Ninguém podia criticar o cara, ninguém podia fiscalizar, que dirá punir. Vocês estão entendendo? Tem um embaixador, um diplomata, o embaixador José Jobim, ele reuniu documentação para denunciar a corrupção das obras de Itaipu. Antes do cara fazer isso, ele foi sequestrado, torturado e assassinado pelo regime. Isso aí já foi reconhecido oficialmente. Pesquisem, embaixador José Jobim, tenham esse trabalho. Tudo que eu falo aqui, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver a notícia lá, e em sites de confiança. Olha aí com a boca de vocês, com o ouvido de vocês, o que o Bolsonaro falou da boca deles. Você apoiaria a ditadura militar se ela acontecesse hoje no nosso país, sim ou não? Dos moldes de 64, sim. E achei que foi, tenho certeza que foi excelente para o Brasil, excelente. Até porque, que ditadura foi aquela que nenhum tiro foi dado, tivemos paredão, o povo tinha liberdade de ir e vir. A senhora Marca naquela época dava um sopapo nele? Eu dava um devido destino, mandava pro céu rapidinho, o que ele merecia. Foi bem contundente quando disse que apoiaria a ditadura militar hoje, disse um sim, veemente, tá certo? Tranquilamente. Deputado Jair Bolsonaro. Pessoal, olhe as notícias da época do regime militar. Fome matou em 5 anos 10 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. Se vocês entrarem ali nesse link aqui, ó, olha, Facebook ali, ó, .com, democracia.direta.brasileira. Tá tudo ali, com links para vocês pesquisarem a informação na fonte original.
Isso aí é uma foto de um jornal. Olha o estado que está essa criança hospitalizada. Olha o ombro dele, a mão. Vocês sabem por que o regime militar fazia isso? É aquela lógica do enriquecimento fácil a qualquer custo, do capitalismo selvagem e ignorante. É como eu falei, nada dá mais lucro do que exportar onde a mão de obra é de graça. Se matasse o povo de fome no Nordeste, eles viriam aqui para o Sudeste, entupiriam aí as cidades, encheriam de favelas, ficaria amontoado aí dormindo embaixo da ponte, mas principalmente tomariam o emprego do trabalhador daqui e ia reduzir a mão de obra. Exatamente o que eles queriam, redução da mão de obra. Eles mataram essas pessoas para reduzir o valor da mão de obra e beneficiar os exportadores. Olha aqui que coisa horrível. Olha o estado dessa criança aqui, ó, vítima do regime militar. Olha o povo ali ajoelhado pedindo pelo amor de Deus para dar uma carona para fugir do Nordeste. Esse é o regime que o Bolsonaro defende. Fiquem atentos a isso. Vocês não lembram da Venezuela do Hugo Chávez? O Chávez transformou a Venezuela num dos países mais democráticos do mundo. Na época do Hugo Chávez, naquele ranking mundial de padrão de vida que eu mostrei para vocês lá da Argentina, a Venezuela estava cerca de 20 posições na frente do Brasil. Todo mundo batia palmas e aplaudia a Venezuela. Europeus, americanos, sul-americanos, os políticos de tudo que é canto, os políticos brasileiros, todos elogiavam a Venezuela. O que aconteceu? O povo venezuelano tinha direito de convocar o RICAL, referendo revocatório de mandato, e eles convocaram para tirar o Maduro do poder. O Nicolás Maduro não aceitou o RICAL. Ele desonrou o legado deixado pelo Chávez. Ele deu um golpe de Estado e se transformou num ditador. Olha o resultado aqui, gente. Olha, isso aqui é o que está passando o povo venezuelano agora, depois que o Maduro virou ditador. A gente pega o sujeito comendo um banquete lá na Europa, enquanto o povo dele está morrendo de fome. Isso é ditadura. Ditadura só existe hoje nos países mais pobres da África e em cantos como Cuba, Coreia do Norte e agora na Venezuela. Vocês estão entendendo? Então é uma fake news essa coisa de dizer que se o PT assumir vai virar uma Venezuela. O PT ficou 14 anos no poder e o Brasil não virou uma Venezuela e a democracia foi respeitada. O PT nunca imaginou e nunca cogitou em transformar o Brasil numa ditadura. Quem fala isso é justamente o Bolsonaro. E é isso aqui que a gente arrisca trazer para o Brasil se ele transformar o nosso regime democrático numa ditadura, do jeito que vocês viram que ele mesmo apoia. Aí eu pergunto para vocês, se isso aqui, se ele se estranhar com o Congresso, se alguma crise surgir no país e ele botar as tropas na rua, fechar o Congresso, fechar o Judiciário e se transformar num ditador, o que a gente vai fazer? Vocês sabiam que tem censura na internet também? Eles podem censurar a internet, acaba a nossa liberdade inclusive na internet. É isso que vocês querem para o Brasil? Nós temos que arriscar o futuro da nossa população com isso? Reflitam, meus amigos. Vamos finalizar aqui, ó, com mais um vídeo do Bolsonaro para que fique claro, fique evidente as intenções desse político. Eu até sou favorável da CPI
votei no cara Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 280. Gente, o que está passando na cabeça do povo? Esse sujeito, ele quer trazer para o Brasil um regime existente nos países mais pobres da África, um regime que matou milhões de brasileiros de fome e que está matando agora os venezuelanos de fome. Parem para pensar, parem para pensar. Os defensores do Bolsonaro, eles disfarçam isso, mas é evidente. Vocês vão ver aqui o voto dele no impeachment da Dilma, que foi esses dias atrás. Quando a gente mostra aquele primeiro vídeo lá, eles falam, ah, mas aquilo é do começo da carreira dele. Vocês vê, aquele lá que ele estava passando o vídeo do detector de mentira é mais recente, e esse aqui eu acredito que mais recente ainda. Observem bem, ó. Glória para o povo brasileiro. Tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas. Para quem não sabe, o Brilhante Ustra foi um dos torturadores da ditadura. Possivelmente quem torturou o embaixador José Jobim, que foi morto e foi torturado antes porque ia denunciar corrupção nas obras de Itaipu. Gente, é preciso refletir. Política é coisa muito séria. É mais sério, mais responsabilidade escolher um político do que chamar alguém para entrar na nossa casa. Reflitam, o PT errou. O PT cometeu muitos erros, mas lembrem-se de que as pessoas aprendem com os erros e o PT tem se corrigido. Acompanhem nossos vídeos que nós vamos trazer isso. O PT ele tem se corrigido, ele está propondo modernizar o sistema político brasileiro, que o povo tenha acesso a convocação de plebiscitos e referendos, que é exatamente como fazem americanos e suíços e europeus em geral, e dando uma ferramenta para que o próprio povo consiga fechar as brechas deixadas para a corrupção. Vocês entenderam? Isso é importante, porque os políticos jamais vão, de livre e espontânea vontade, acabar com aquilo que beneficia eles mesmos. Vocês estão entendendo? Então é preciso refletir o que a gente deve fazer nessa eleição. Arriscar num sujeito como esse ou dar uma chance para o PT, que com certeza vai fazer melhor do que vinha fazendo. Obrigado.